Graça e paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados. Nós estamos dando prosseguimento, à nossa série de estudos, como tema geral, conhecendo as Escrituras. Amém? E o estudo de hoje, nós ministraremos aqui em 1 Coríntios. Amém? Abra então aí a sua Bíblia, ok? O seu aplicativo aí também. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 por enquanto, ok? A palavra do Senhor diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. O tema deste estudo é Cristo, as primícias dos que dormem, ok, queridos? Vamos então ao estudo. Neste versículo, Paulo afirma que Cristo é as primícias dos que dormem. Vamos compreender isso? Eu tenho certeza que muitos de nós ficamos meio que sem saber o que Paulo, na verdade, está querendo dizer, em relação a Cristo ser as primícias dos que dormem. E eu quero então iniciar esse estudo com duas perguntas. A primeira: o que Paulo, está querendo dizer com essa expressão? E a segunda pergunta: esses que dormem, seriam as pessoas que morreram e ficam dormindo após a morte? Então vamos entender isso, ok? E responderemos a essas duas perguntas ao longo desse estudo, tá? E para entendermos corretamente o que exatamente Paulo está querendo dizer, eu farei um link, tá? Com o Velho Testamento. Farei uma conexão para termos, de fato, o entendimento do que ele está querendo nos ensinar. Ok? Por que Cristo é as primícias dos que dormem? Vamos analisar, primeiramente, o contexto. Tá? E no contexto, Paulo ele está tratando de um pensamento errado de alguns da congregação. Tá? Algumas pessoas tinham um pensamento errado, e Paulo está tratando a respeito disso. Vejam 1 Coríntios 5:12. Veja o que está escrito neste versículo. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos. Veja só, muito interessante esse versículo. O que os apóstolos pregavam era justamente sobre a ressurreição de Jesus. Isto é fato, Cristo ressuscitou dos mortos. Mas o apóstolo Paulo aqui ele faz uma pergunta, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Então Paulo começa a tratar a respeito deste pensamento errado, Era um pensamento greco-romano de que as pessoas não ressuscitavam, as pessoas morriam e permaneciam, na morte. Então vejam que haviam pessoas que afirmavam que os mortos não ressuscitavam. E que a morte representava o final de tudo, Morreu, acabou. Era o que se pensava. E Paulo, queridos, categoricamente, em todo o capítulo 15, ele vai desconstruindo esse argumento. Ele desconstrói totalmente, esse pensamento errado greco-romano, e que, por causa disso, muitos irmãos já convertidos a Jesus, ainda aceitavam este pensamento,
E então gerava-se na igreja uma certa confusão, ok? Então, Paulo ele afirma que em Cristo há ressurreição dos mortos. É o que está exatamente aqui no versículo 20, né? Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, Paulo afirma com toda clareza sobre isso. E se você ler todo o capítulo 15, nós veremos Paulo refutando, né, este pensamento de que Cristo não havia ressuscitado, ok? Dentre os mortos. E é interessante que Paulo ele se refere a Cristo como as primícias dos que dormem. Ele usa uma linguagem, na verdade, lá do Velho Testamento. Vamos para lá? Então, abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 23, versículos 10 ao 11. Levítico 23, versículos 10 a 11. A palavra do Senhor diz, é algo que Deus disse a Moisés, né? Aqui está escrito: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, vocês trarão feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Este, né, o sacerdote, moverá o feixe diante do Senhor, para que vocês sejam aceitos. Aleluia. Então, queridos, respondendo à primeira pergunta, que é exatamente, né, o que Paulo estava querendo dizer com essa expressão, Cristo, as primícias dos que dormem. Respondendo a ela, as primícias eram, então, os primeiros frutos, ok? Como nós acabamos de ler lá em Levítico 23, tá? E esses primeiros frutos da colheita eram levados em honra e consagração diante de Deus. Amém? Era uma pequena parte da colheita, né? A colheita de uma plantação. E esses frutos eram levados perante Deus. E essas primícias consagravam, na verdade, toda a colheita. Então Deus ele pedia, né, do povo de Israel para que levasse ao sacerdote esses feixes, chamados primícias das colheitas, e ali o sacerdote fazia um movimento diante do Senhor, ok? Consagrando, né, através dessas primícias, toda a colheita do povo, ok? Isto em primeira instância, né, é a explicação. E em segunda instância, Paulo ele faz uma aplicação, amém? Das primícias em Jesus. Ele diz que Jesus é as primícias. Então ele faz essa aplicação. E ele está mostrando então que Jesus era como esses feixes, né, chamados primícias, esses feixes da colheita, e que eram levados a Deus. Paulo então, ele fala, Jesus é as primícias. Aleluia. Então, ele representa toda a colheita, né? Então, Cristo, porém, através da sua morte e ressurreição, representa a todos aqueles que também irão morrer e depois reviver pelo poder de Deus. Aleluia! Eu quero também que você abra aí a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. João, capítulo 11, versículo 25. A palavra do Senhor diz: então Jesus declarou:
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia, glória a Deus. Então vejam que o próprio Jesus, ele diz a respeito de si mesmo, ser a ressurreição e a vida. E aqui há uma promessa tremenda de Jesus, para nós que nele cremos. Ele diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus. Então, queridos, portanto, Cristo é as primícias, amém? Ou seja, Cristo, ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, né? Ele foi o primeiro, glória a Deus por isso. Apesar, né, da Bíblia narrar outras ressurreições, a gente vê, né, ressurreições na Bíblia, mas essas pessoas que ressuscitaram, queridos, elas morreram novamente, não é verdade? Morreram novamente. Essa é a verdade. Agora, Cristo, ele foi o primeiro que ressuscitou, amém? Plenamente e definitivamente, ele não verá mais a morte. Não verá. Isso nos fala também de que ele é o modelo, queridos, do que acontecerá também conosco. Aleluia. A palavra do Senhor diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Eu não sei se eu morrerei. Eu acredito que Jesus voltará na minha geração. Isso é uma coisa minha, amém? Eu creio que eu serei arrebatado. Mas todas as pessoas que morreram em Cristo, ou seja, que morreram crendo em Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, um dia também serão ressuscitadas. Por quê, queridos? Porque Cristo ressuscitou dos mortos. Se Ele ressuscitou, os que morrerem nele ressuscitarão também um dia. Foi justamente a leitura que eu fiz, né, lá de João 11, 25, quando Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E Jesus, numa outra passagem, ele ainda fala, né, eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia! Glória a Deus pela palavra do Senhor, né? Então Jesus ressuscitou primeiro, plena e definitivamente, meus queridos. Em Cristo, os que morrerem nele, ressuscitarão também, amados. Plena e definitivamente, quer dizer, não morrerão mais. Jamais morrerão, né? Mas viverão eternamente, queridos. Não verão mais a morte, assim como Jesus não viu. Então nós temos que glorificar a Deus por isso, amém? Nós temos que ter essa esperança, né? Permanecermos nele, fiéis, servindo a Deus, amém? E se partirmos antes da volta de Jesus, seremos ressuscitados. A trombeta soará, glória a Deus, e ressuscitaremos para nos encontrar com o Senhor Jesus, ok? Respondendo à segunda pergunta, né? A segunda pergunta se refere à parte B da expressão, né? Cristo, as primícias dos que dormem. Então vamos analisar essa expressão dos que dormem, né? Vamos analisar isso aqui. Primeiro, queridos, isso aqui é uma figura de linguagem, amém? Aplicada aos que já morreram em Cristo, né? Mas que não ficarão eternamente nesse estado de morte, ok? Por exemplo, na época de Paulo, e hoje, né, acontece também, há um ensinamento errado sobre o estado de morte das pessoas, né? Alguns ensinam erroneamente que sobre o sono da alma, pregam que todos que morrem em Cristo ficarão dormindo, aguardando o dia da ressurreição final. E é um ensinamento errado esse aí.
As pessoas quando morrem em Cristo, elas não ficam dormindo, queridos. A palavra do Senhor diz que elas, quando morrem em Cristo, vão para o paraíso, tá? Vão para o paraíso. Não ficam naquele estado de morte, né? de sono eterno, aguardando a volta de Jesus. O que Paulo então quer ensinar, queridos, com isso? Né? Sobre essa expressão dormir, né? Os que dormem. Ele quer ensinar que a morte não representa o final, queridos. Não representa o final. Quem dorme irá acordar, né? Ou seja, a ressurreição dos mortos acontecerá. Aleluia! É interessante, né, isso. Deus se refere à morte dos seus santos como um sono, meus queridos. Um sono. Morreram, adormeceram. Por quê, queridos? Quem dorme vai acordar. Amém? E isso nos fala então da ressurreição dos mortos. Uma pessoa viva, quando está dormindo, ela parece morta, não é verdade? Mas vai acordar, porque está apenas adormecida. Ok? É muito interessante também isso. Um exemplo aqui, quando Lázaro morreu, o que Jesus disse, irmãos, a respeito dele, assim que ele morreu? Jesus falou, Lázaro está adormecido. Lázaro dorme. Os discípulos até, quando ouviram Jesus falar isso, falaram, se ele dorme, então ele está bem, né? Mas aí Jesus disse para os seus discípulos, Lázaro morreu. Eles não haviam entendido, né? Mas o interessante é que Jesus, após a morte de Lázaro, ele disse, Lázaro dorme, queridos. Porque o próprio Jesus iria despertá-lo depois. E isso aconteceu, não é verdade? Depois de 4 dias que Lázaro havia morrido, o seu corpo, inclusive, já estava em putrefação, em decomposição. Jesus mandou que tirassem ali a pedra que tapava a gruta, né, onde estava o corpo de Lázaro. E ele disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro acordou. Lázaro acordou ali daquele sono, né? Houve uma ressurreição, ok? Porque Jesus o despertou, né? Daquela morte ou daquele sono, queridos. Só que Lázaro tornou a morrer. Não é mesmo? Lázaro tornou a morrer novamente. E ele então adormeceu mais uma vez, para acordar na ressurreição dos mortos. Aleluia, em Cristo, né? E ele, Lázaro, viverá eternamente, junto com todos os eleitos de Deus, amém? Com todos os que morrerem em Cristo. Um dia, queridos, os mortos ouvirão a voz de Jesus, ouvirão o toque da trombeta e despertarão. A Bíblia chama isso de ressurreição para a vida. Na verdade, haverá 2 ressurreições, né? A ressurreição para a vida, que se refere aos que morreram em Cristo, ok? E a ressurreição para a morte, né? Que são aquelas outras pessoas que morreram não em Cristo, não estavam em Cristo. E a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse, né? Que o mar vai dar os mortos que nele havia. E todos ressuscitarão, mas aí será a ressurreição para a morte, queridos, misericórdia, né? Mas bem-aventurados são os que fazem parte da ressurreição para a vida. Então vocês entendem, os que dormem são justamente as pessoas que morrem em Cristo Jesus, crendo em Jesus como Salvador e Senhor, e serão despertados desta morte, deste sono, amém? Sim, ouvirão a voz de Jesus, né? E despertarão para a vida eterna. Então não é um sono da alma, de forma alguma, né? Claro que não. Aleluia, glória a Deus. Veja o que está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 6.
falando sobre a ressurreição. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Glória a Deus. Amém? Então, se você está em Cristo, e se acontecer de você morrer, partir deste mundo para Deus, você estará apenas adormecendo, porque Ele irá te acordar na volta de Jesus. Aleluia. Os mortos ressuscitarão primeiro, acordarão desse sono, né? Sim. Glória a Deus. Para estar na eternidade com o Pai. Aleluia, glória a Deus. Portanto, queridos, encerrando já esse estudo, Cristo é a primícia de todos os que morrem nele, pois a morte será vencida por nós também, amém? Ela será vencida por nós, né? Como Cristo a venceu na cruz e ressuscitou, aleluia, nós também, queridos, se morrermos antes da volta de Jesus, ressuscitaremos também com Ele. E a última referência que eu quero ler, quero que você abra sua Bíblia aí, encerrando esse estudo, está aqui em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Abra aí 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios 15, versículo 55. A palavra do Senhor diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Amém, meus queridos? Então creia, tá? Aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Então, se você não tomou essa decisão, receba a Jesus como Salvador e como Senhor da sua vida. Glória a Deus, né? Porque Ele promete vida eterna a todos os que creem. A morte para aqueles que creem em Jesus, queridos, aos olhos de Deus é apenas um sono, né? E se é um sono, é porque será despertado, né? Acordará na ressurreição dos mortos. Amém? Então, que você receba Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, para ter o seu futuro garantido pós-morte, né? E se você não morrer, assim como eu creio que eu não morrerei, creio que Jesus voltará na minha geração, seremos arrebatados. Estaremos com Ele na eternidade também, juntamente com os mortos que ressuscitarão. Amém? Então que Deus nos abençoe. Eu espero que você tenha entendido esse estudo, né? Que você possa meditar em tudo o que você ouviu em nome de Jesus. Amém? Que Deus então seja conosco. Deus nos abençoe.